Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa a semana 2. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar aí nos grupos de WhatsApp de vocês. Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial, né, ela vai aí de 1939 a 1945, né? Foram os 2.174 dias que mudaram o mundo. A gente vai ter aí dois principais grupos, né? Os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Pessoal, para eu explicar a Segunda Guerra Mundial é um assunto mais extenso, então eu ainda vou fazer o especial lá da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou explicando aí com vocês as atividades, beleza? Na número 1. No momento de organizar os estudos, é muito importante saber registrar as principais ideias, conceitos importantes e outras informações que poderão auxiliar no aprofundamento do tema. Uma dessas formas é a produção de fichas ou de mapas mentais. Monte uma ficha sobre a Segunda Guerra Mundial. Segundo os passos a seguir, você poderá optar também por um mapa mental sobre esse período. Use a ficha abaixo como modelo. Então a gente tem uma ficha, né, para vocês preencherem aí com as informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá! Quando ela ocorreu? Ela ocorreu de 1939 a 1945, né? 1º de setembro de 39 a 2 de setembro de 1945. O que marca, pessoal, o início da Segunda Guerra Mundial? Quando a Alemanha nazista invade a Polônia, né? Esse aí é o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. É claro que os conflitos e os desentendimentos desses países já vinham de um período anterior, né? E, na verdade, a gente pode ver aí que a Segunda Guerra é um desmembramento da Primeira. Onde ocorreu? As principais batalhas ocorreram na Europa, Norte da África e Extremo Oriente. Então, essas aí foram as regiões em que aconteceram as principais batalhas, ok? Principais motivações. Podemos destacar a Grande Depressão, então a crise de 29, que vai quebrar vários países, o descontentamento com o Tratado de Versalhes. Quem que foi obrigado a assinar esse tratado? A Alemanha. Lembra aí que a Alemanha ela se sentiu injustiçada pelo Tratado de Versalhes, porque ela foi considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Ela que teve que arcar com muitos custos, teve que devolver territórios. Então, esse sentimento dela vai gerar aí um apoio da população ao Hitler, ok? As ideologias fascista e nazista, então são regimes totalitários. Então, são regimes aí que tentam controlar a sociedade por completo e tenta aí essa expansão. E, finalmente, o expansionismo japonês. Então, a ideia do Japão aí de expandir seus domínios também é um dos motivos aí da Segunda Guerra Mundial. Beleza? As alianças militares, a gente tem aí o eixo e os aliados. O eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. E os aliados Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A gente vai ter aí também a França nos aliados, né? Os aliados aí também, pode colocar aí a França, ok? Pessoal, agora tá pedindo os principais acontecimentos. Eu coloquei alguns acontecimentos, vocês podem escolher 3 ou 4 aí e colocarem. Primeiro, invasão da Polônia por Hitler em setembro de 39. É esse que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. A campanha da França. O eixo conseguiu vencer o Reino Unido, Polônia, Bélgica e Países Baixos. A França vai chegar a ser invadida aí pela Alemanha. O ataque do Japão à base americana de Pearl Harbor. Por que esse acontecimento é importante? Porque vai ser graças a isso que os Estados Unidos vão entrar ao lado aí dos aliados. Cerco a Leningrado. Forças do eixo tentaram vencer a Rússia, mas não tiveram sucesso. Esse aí também é um fato importante aí, né, da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha tinha um acordo de não agressão, que esse acordo vai ser deixado de lado, e aí eles vão atacar a Rússia, mas eles não vão conseguir a vitória. A invasão da Normandia, que é o chamado Dia D, que vai ser uma grande operação militar, que vai ser uma, né, das derrotas principais aí da Alemanha, né, dos países do eixo.
Batalha de Stalingrado, forças do eixo tentaram derrotar a Rússia, mas foram vencidos pelo inverno russo. E a gente tem também, né, pessoal, como um acontecimento muito importante, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram atiradas aí no Japão, ok? Consequências da guerra. Também coloquei algumas aí, vocês podem colocar umas duas. Primeiro, surgimento do bloco comunista no leste europeu. Então a gente vai ter aí a União Soviética, né, um bloco comunista de vários países. Criação da ONU para evitar genocídio como o Holocausto. Então a ONU, a Organização das Nações Unidas. E a criação do Plano Marshall para promover a recuperação econômica dos países da Europa Ocidental. Então essas aí são consequências da Segunda Guerra Mundial. Qual que é uma das grandes diferenças que a gente vai ter da Segunda Guerra Mundial para a Primeira? Na Primeira Guerra Mundial, a gente teve uma superpotência como a grande vencedora, que foi quem? Os Estados Unidos. E agora, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem duas, os Estados Unidos e a União Soviética. Então agora esses dois países vão disputar essa hegemonia e aí a gente vai ter depois o que a gente chama de Guerra Fria. Outras informações importantes, trouxe aí para vocês algumas curiosidades, alguns dados importantes. O número de mortos, pessoal. Entre 55 e 80 milhões de pessoas morreram aí na Segunda Guerra Mundial, levando em consideração aí que pessoas dos 26 países envolvidos no conflito. Só na União Soviética morreram entre 26 e 27 milhões de pessoas. A Polônia registrou 6 milhões de mortos, o que era uma parcela importante da população, e a gente tem aí 6 milhões de judeus que foram assassinados na Europa, né? O Holocausto aí matou essas pessoas, ok? Pessoal, agora o número 2. Durante a Segunda Guerra Mundial, os jornais tiveram grande importância. A imprensa e a mídia, de forma geral, podem ser consideradas como uma importante arma de guerra. Não só pelo apelo que faziam à população para participar do conflito, mas pelas ideias que faziam circular. Os jornais são também fontes históricas importantes, ou seja, eles são documentos que nos ajudam a compreender melhor esse passado. Por isso, muitos são armazenados e conservados em arquivos chamados de hemerotecas. Então, pessoal, o jornal ele é uma importante fonte histórica, né? O que é uma fonte histórica? É uma forma que a gente tem de conhecer o passado, através das fontes históricas que a gente vai escrever na história. A atividade de vocês é o seguinte, agora é a sua vez. Imagine que você é um historiador convidado para escrever uma coluna em um importante jornal do país sobre a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que você não conseguirá relatar toda a guerra. Por essa razão, precisará fazer seleções. Como todo texto, devemos escolher quais palavras iremos utilizar, quais informações apresentaremos e de que maneira faremos isso. Assim como os jornalistas, historiadores, também pensam em como elaborar um texto e para quem escrevê-los. As fontes históricas nos permitem produzir conhecimento histórico sobre alguns assuntos, por isso elas são fundamentais. Que fonte histórica você escolheria para discutir algum tema dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial? Essa é a hora de elaborar uma narrativa sobre um fenômeno histórico, escrevendo um texto para um jornal. Então, a atividade aí pede para que vocês façam um texto jornalístico sobre a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, pessoal, que não precisa ser sobre toda a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem escolher um tema. Vocês podem falar sobre o Holocausto, vocês podem falar sobre quais países participaram da Segunda Guerra Mundial, quais foram os resultados da Segunda Guerra Mundial. Primeiro passo, escolha um título para o seu texto. 2. Selecione uma fonte histórica. Pode ser uma fotografia, um artigo de jornal, da guerra, uma memória de alguém que participou do conflito, etc. Em seu livro didático existem muitas fontes disponíveis. Então, vocês vão escolher uma fonte aí. Se você não tiver uma fonte como essas, né, você pode citar lá o que você utilizou ou o capítulo do livro que você usou, a página na internet. Escreva uma manchete que chama a atenção do seu público. Então, esse título deve ser como se fosse uma manchete. Apresente brevemente o episódio ou tema que a fonte se refere. Então, pessoal, vocês vão escrever aí sobre essa fonte que vocês vão criar o texto, ok? O texto precisa prender a atenção do seu leitor. Lembre-se que fontes históricas são como matérias-primas para a produção do conhecimento histórico. Elas são registros que precisam ser interpretados com criticidade. Afinal, as fontes históricas só respondem se soubermos perguntar. Então, pessoal, conversem com os professores de vocês e vejam como que eles querem esse texto. Mas façam um texto, não precisa ser um texto muito longo, falando de algum desses aspectos aí da Segunda Guerra Mundial que a gente viu. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar.
Se precisar falar comigo, pode me procurar no Instagram. Fiz uma playlist aqui com todos os vídeos do Pet até hoje. Até domingo que vem. Valeu!